Doutor, eu tenho pressão baixa. Devo me preocupar? O que significa pressão baixa? Quais são as causas de pressão baixa? O que eu devo fazer se eu tiver uma pressão baixa? Como eu devo cuidar disso? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre pressão baixa. Me acompanhe até o final, vocês vão adorar aprender sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o seu cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Sulziger e no vídeo de hoje eu vou falar desse tema que tanta gente me pergunta, sobre pressão baixa. Geralmente a gente fala da pressão alta, mas a pressão baixa também pode significar alguma doença. Mas nem sempre. Pressão baixa ela pode ser esperada para muitos pacientes. Então, basicamente, pressão baixa significa uma pressão abaixo de 9/6. Mas não significa um paciente estar com uma pressão de 8/5 que é uma coisa grave. Então, pacientes que apresentam uma pressão arterial um pouquinho mais baixa, 10/6, 10/7, 9/6, 8/5, 8/6, 9/5. Esses pacientes podem ser pacientes mais jovens, pacientes um pouco mais magrinhos, pacientes que fazem muita atividade física, pacientes que são de uma estatura mais baixa, com um corpo mais magrinho, sem muito músculo. Nesses pacientes, é comum a gente ter uma pressão de 9/6 no consultório. Isso está longe de ser grave, tá? É muito comum uma mulher jovem, por volta de 30 anos de idade, chegar no consultório, tá tudo bem, e a pressão tá 9/6, excelente. Isso tá bom para ela, né? Agora, qual é a questão desses pacientes que têm a pressão sempre ali um pouco mais controladinha? Qualquer detalhe que faça abaixar essa pressão, que eu já vou contar para vocês, é fácil de abaixar. Então é diferente de um paciente que tem 12/8 de pressão e tem, por exemplo, eu já vou contar para vocês um quadro de diarreia. Perde muito líquido, a pressão cai bastante e fica ali de 10/6. O paciente que já tem uma pressão de 9/6 e tem uma diarreia, a pressão cair para 7/4 é muito mais fácil. Então, esse ponto é importante. Então, a gente tem que separar se a gente tolera essa pressão como um biotipo do paciente que eu contei para vocês, ou se ela é secundária a doenças. E para as doenças, vamos separar em doenças agudas, primeiramente. O que é uma doença aguda? Um infarto pode dar uma queda de pressão muito grande, porque quando o músculo cardíaco morre, ele fica fraco, e sem o coração bombeando sangue corretamente, a pressão cai. Trombose no pulmão é outra causa que pode causar uma pressão baixa. Um AVC muito grave, no começo o paciente tem até um pico de pressão, mas se ele for muito grave esse AVC, o paciente vai ficar com hipotensão, com uma pressão baixa depois. Outro quadro agudo é um paciente com uma sepse, com uma infecção grave. A infecção faz os vasos ficarem, entre aspas, mais dilatados. Isso faz com que a gente derrube a pressão arterial. E a gente no pronto-socorro recebe o paciente, tem que fazer correndo o soro na veia, tem que fazer medicação para aumentar a pressão. Então, uma das grandes causas na emergência do paciente com pressão baixa é uma infecção mais importante. Outra causa comum é uma infecção intestinal, uma diarreia, um vômito intenso. Isso faz com que o paciente desidrate. Perdendo líquido, esse paciente vai reduzir a pressão arterial também. E outra causa aguda, que também não é rara, são sangramentos. Seja sangramento pelo intestino, seja um sangramento interno, seja um sangramento depois de um acidente. Quando o paciente perde sangue, então a gente está perdendo o que faz a pressão dentro do corpo. Esse paciente vai criar uma anemia ali aguda, vai fazer pressão baixa e a gente tem que correr com esses pacientes para estancar esse sangramento. Então, esses são os casos agudos, que a gente tem que sair correndo para o pronto-socorro. Mas existem outros quadros que são, entre aspas, mais crônicos, outros casos em que o paciente tem alguma outra doença de base e essa doença vai causar uma pressão baixa. A primeira delas é uma anemia. O paciente que está com menos quantidade de sangue no corpo, ele tem mais dificuldade de manter uma pressão arterial dentro do adequado. Esse paciente muitas vezes não percebe, mas ele vai ficando mais fraco, vai ficando mais frágil, mais pálido, a gente vai medir a pressão, tá mais baixinha, a gente pede exame e vê que tem uma anemia. Outro quadro são os pacientes com insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. O paciente ele vai perdendo a força do coração e isso vai fazendo ele ter uma pressão arterial mais baixinha, que é uma das complicações mais graves de uma insuficiência cardíaca mais avançada. Outro motivo muito frequente, infelizmente mais em pacientes idosos ou em pacientes que estão fazendo algum esporte em local de muito sol, com muita perda de líquido, é a desidratação. Falando dos pacientes mais idosos, pessoal, o centro de sede, então, é um local do cérebro que faz o corpo ter vontade de beber água e sinalizar para o corpo a necessidade de beber água, nos idosos às vezes não fica tão adequada, não funciona tão bem. Ou às vezes um paciente idoso, ele está acamado e às vezes Enfim, as pessoas não conseguem ficar do lado o tempo todo, ou tá numa casa de repouso. E às vezes esse paciente ele vai desidratando, ele vai perdendo líquido se a gente não oferta líquido, e esse paciente ele fica com pressão baixa porque ele está com pouca hidratação no corpo. Então isso não é raro de acontecer, infelizmente.
Então sempre olhem para os idosos, veja se eles estão bebendo água adequadamente. Mas aqui um parênteses, pacientes que têm insuficiência cardíaca grave, por exemplo, ou uma disfunção dos rins mais grave, esses pacientes não podem ficar ingerindo muito líquido. Então sempre conversem com um médico nesses casos, tá bom? Só queria interromper e pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, compartilhem com as pessoas, isso me ajuda a crescer aqui no YouTube, faz muita diferença, tá bom? Por favor, continuando. Outra causa são as síncopes vasovagais. O que é esse nome feio? Basicamente, vocês já conhecem alguém que tiveram isso ou tem isso. São aqueles pacientes que têm desmaio dentro de um ônibus quente, tem desmaio numa fila de um parque de diversão, tem desmaio na praia, desmaia quando, por exemplo, vê sangue. É porque a pressão ali dentro de um mecanismo complexo, é difícil de explicar aqui para vocês, mas a pressão ela cai e esse paciente ele desmaia. E quando ele desmaia, com o nosso corpo no chão, a pressão, o sangue circula para a cabeça e esse paciente desperta. É um mecanismo de proteção o desmaio nesses casos. Mas muitas das vezes isso não é grave. E a última causa que eu quero contar aqui para vocês é um paciente que usa remédio para pressão alta. O que acontece? Acontece que muitos desses pacientes eles podem estar usando aquela mesma dose de remédio por muito tempo, mas ele começa a exercitar, começa a comer melhor, perde peso, ou teve uma diarreia junto, ou alguma coisa mudou na vida dele, que aquela dose de remédio que ele usou a vida inteira agora está ficando em excesso. Então, nesses casos, às vezes a gente só num quadro de diarreia, segurar um pouco o remédio, não tomar, ou num caso de perda de peso, ficar acompanhando próximo esse paciente para a gente reduzir um pouquinho esses remédios de pressão, perfeito? Então, nesses pacientes, a gente tem que entender a dose. Muitas vezes a dose fica em excesso e a gente não percebe, esse paciente começa a ter hipotensão arterial, que é a pressão baixa. E afinal, quais são os sintomas de pressão baixa? São vários. Basicamente, é o paciente que se sente mais fraco, mais molinho, mais frágil, com mais desânimo, sem vontade de fazer as coisas. Ou um paciente que qualquer levantada que ele dá da cadeira, qualquer levantada que ele dá da cama, ele tem tontura. Ou um paciente que se abaixa para pegar alguma coisa, levanta e dá uma tontura. Ou um paciente que começa a ver pontinhos pretos na visão. Isso pode ser um sintoma de uma pressão baixa. O paciente que fica tonto facilmente. O paciente começa a ter zumbido no ouvido, pode ser pressão baixa. A urina às vezes começa a ficar mais concentrada, no caso de desidratação, porque o paciente ele precisa acumular, segurar líquido no corpo, então a urina fica mais amarelada. Esse paciente ele começa a ter boca seca, certo? Pessoal, não é para você ficar assustado aí que você que está ouvindo, mas muitos desses sintomas que eu estou falando para vocês podem ser de outras causas. Nem toda tontura é de pressão baixa, nem todo paciente que levanta rápido da cama tem uma pressão baixa, né, de algum problema de saúde. Mas esses são os sintomas que a gente mais vê nesses pacientes. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Se a gente pega um paciente num dia de sol, um dia muito quente, as artérias elas ficam vasodilatadas, que a gente fala, elas ficam mais abertas. Então, a pressão ela tende a cair. Muitas vezes, em pacientes que nem têm nenhum problema de saúde, a pressão ela fica mais baixinha num dia de muito calor, num dia em que o paciente passou muito tempo em jejum, num dia que um paciente não bebeu água direito, fez atividade física e depois não se cuidou, não se alimentou corretamente, ele pode ficar meio mais molinho, mais fraco, com menos disposição. Isso acontece com muita gente, acontece comigo às vezes. E às vezes ali a gente só beber mais líquido, comer alguma coisa, que isso tende a melhorar. E quando a gente deve se preocupar? Basicamente, se você estiver sofrendo com isso, então tem pacientes, às vezes, que de fato tem essas síncopes vasovagais, que é um paciente jovem, de nenhum problema de saúde, faz atividade física, mas fica desmaiando. Isso é muito ruim. E a gente tem tratamento para isso. Ou um paciente no quadro agudo que eu falei para vocês. Então, vem os sintomas de pressão baixa junto com uma dor no peito, com uma falta de ar, de uma trombose no pulmão, junto com uma perda de sangue pelo cocô, junto com uma perda de sangue pelo xixi, ou um acidente com um corte no braço. Então, quando acontece alguma coisa aguda em que você começa a ter muitos outros sintomas, além da medida só da pressão baixa, tem que procurar um médico, tem que procurar um pronto-socorro e entender se você não precisa de um cuidado mais ali agudo, mais urgente. Como que a gente cuida desses pacientes? Se é um paciente, por exemplo, esse paciente que vira e mexe desmaia, ou tá no ônibus, começa a ter tontura, mal-estar, sensação de desmaio, o que a gente orienta? Que esse paciente, ele sente, que ele deite no chão,
que alguém levante as pernas desse paciente para aumentar a circulação de sangue aqui na parte de cima do coração, principalmente do cérebro. Então, sentar esse paciente, deitar esse paciente é importantíssimo. Obviamente, pessoal, tem casos e casos. Outra questão é que se o paciente estiver sangrando, colocar alguma compressa ali em cima para estancar o sangramento, não é para ficar apertando, é para segurar e correr para o hospital. Ou chamar a emergência, discar o 92, o 93. Ou no paciente está com uma diarreia aguda, que esse paciente beba bastante líquido. Às vezes não precisa tomar antibiótico, não precisa internar, nada disso, mas que esse paciente precisa conseguir beber líquido. Agora, se esse paciente não consegue se hidratar e está tendo muita diarreia, vai ter que tomar soro na veia, por exemplo, ou fazer medicações na veia para náusea, para dor, para desconforto. E num paciente com infecção, a gente tem que, se a pressão está baixa por conta da infecção, a gente tem que dar antibiótico, correr no pronto-socorro, fazer um tratamento mais agudo, fazer uma expansão volêmica que a gente fala, que é soro na veia. Então, pra gente proceder nesses pacientes, basicamente é essa cartilha. O paciente já tem pressão baixa? Sim. Está se sentindo mal? Não. Nada a fazer. Na dúvida, sempre o cardiologista, mas nada a fazer a princípio. Um paciente não tem conhecidamente pressão baixa, mas mediu a pressão, ela está mais baixa e talvez está aquela sonolência, está um pouquinho mais fraco disso daí. Pô, será que não está muito calor? Será que ontem eu não bebi demais e eu vomitei? Será que eu não estou desidratado? Beber mais líquido, se alimentar um pouco melhor. E outro caso é o paciente que estava tudo bem, do nada teve um infarto, do nada começou a sair sangue, do nada começou a ter um desmaio. Esse paciente muito provavelmente está tendo algum quadro grave e você tem que correr pronto-socorro. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida nesse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, me perguntem, eu vou tentar responder para vocês. Me sigam lá no Instagram, dr.mozartsulzigan. Lá eu falo para vocês sobre medicina, sobre saúde, sobre como melhorar a sua qualidade de vida. Se inscreva aqui no YouTube, isso me ajuda muito. Deixa um like, ative o sininho para os novos vídeos e veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no final sobre trombose nas pernas. Até a próxima, pessoal!